Dahmer, modus operandi macabro. Bom, esse vídeo é uma análise social e psicológica sem spoilers da série. Se você ainda não assistiu, pode ficar despreocupado. Você está no Essencialmente, a cúpula de conhecimentos essenciais. A série Dahmer se trata então da densa história real de um canibal. A série começa lá em Wisconsin, em 1991, porém eu não vou focar na ordem cronológica em que a história é contada, mas sim na cronologia do indivíduo. Eu vou dar um contexto de traços, características e habilidades que Dahmer apresentava, sem dar muitos detalhes dos assassinatos em si, para que você possa, entre aspas, desfrutar da série. Ele foi uma criança que cresceu em uma base familiar disfuncional, presenciando ali um casamento deteriorado, uma mãe depressiva e suicida e um pai ausente. Como a gente bem sabe, desde a primeira infância, a família é um pilar social que tem um impacto direto em nosso desenvolvimento de crenças, valores, exemplos e visão de mundo. Que obviamente não desencadeou traços doentios nele, mas com certeza agravou um quadro mental que poderia ter sido evitado. O pai já se sentia um pouco culpado pela ausência, até que certo dia ele encontra um hobby não muito comum e duvidosamente sadio que viria a interessar seu filho. A história se desenrola e na escola, mas principalmente com o pai, ele aprende a dissecar cadáveres de animais. Teoricamente com o intuito de taxidermia, o que acaba se tornando apenas um argumento de desculpa para encobrir os seus traços doentios para a própria família. Ele também aprende a usar alvejantes e outros produtos químicos para desgrudar a carne dos ossos e preservar com segurança os ossos de animais. Logo na adolescência ele se descobre homossexual e apresenta fetiches de dominação e de parceiros inconscientes. Já morando sozinho, 3 semanas após se formar no ensino médio, ele comete o primeiro assassinato. Na fase adulta, as coisas se agravam. O alcoolismo e a forte atração sexual por órgãos humanos, em especial o coração, se tornaram comuns. Futuramente ele serviu o exército como médico de combate e aprendeu a manusear drogas e anestésicos. E aí você já pode imaginar um cidadão desses com a faca e o queijo na mão, né? Vamos tratar do foco desse vídeo então, o modus operandi. A série foi bem comentada devido à fidelidade do modus operandi desse criminoso. Vamos analisar ponto a ponto o método que ele utilizava. Aproximação. Logo de começo a gente vê na série que a percepção social que Dahmer passava para todos ao seu redor era a imagem de um cara pacato e até um pouco introvertido, com trejeitos de movimentação corporal bem duros assim, algo que visualmente dá a ideia de um cara inofensivo, encobrindo sinais de um agressor em potencial. Ele mantinha um padrão de vítimas estipulado em jovens, negros e gays em sua maioria, onde observava a média distância a seus alvos e em seguida se aproximava. Uma curiosidade é que Jeff chamava a atenção nas baladas em que frequentava porque ele sempre utilizava lentes amarelas, como essa que você viu na thumb do vídeo. A série não explica isso, mas ele demonstra a admiração por vilões dos filmes da época, tanto os vilões de Guerra nas Estrelas quanto o demônio em Exorcista 3. As lentes amarelas, então, faziam com que ele se sentisse um mal encarnado, um vilão pronto para realizar os seus atos macabros. Após se aproximar das vítimas, ele começava a abordagem. Vale dizer que Jeff não era um artista social, um dominador da lábia. Em nenhum momento ele usava fortes argumentos persuasivos para atrair as vítimas, mas é notável a calma e o tom de voz manso para falar, para responder às perguntas. Em toda a série, em diversos momentos tensos, ele nunca tem explosões verbais significativas, onde o tom de voz se altera bruscamente em acessos de raiva e de fúria. A maior parte do tempo, ele se mostra frio. A abordagem, então, acontecia em sua maioria com narrativas simples, onde ele interagia normalmente conversando assuntos descontraídos, dançando, flertando e ganhando uma breve confiança e liberdade com as vítimas. Essa abertura sempre terminava num convite para o acompanharem até o seu apartamento. O convencimento acontecia na maioria das vezes pela ingenuidade das vítimas, ao confiarem naquela imagem inofensiva que Dahmer passava
elas aceitavam o convite para irem com ele primariamente até a casa em que ele morava com a avó, e posteriormente até o apartamento ou, em outros casos, até um quarto de hotel, com o pretexto de ser um lugar mais reservado para que eles bebessem. Com algumas das vítimas, Dahmer utilizou o convencimento por suborno, oferecendo $50 para um com o objetivo de tirar fotos nuas, e em outra ocasião ele pagava apenas pela companhia pela noite, ou então apenas para sensualizarem para ele lá no apartamento. E uma vez que ele estava com a vítima dentro do apartamento, ele partia para a execução. Ao chegarem no apartamento, as vítimas eram acometidas pela primeira falha grave de Jeff: o odor insuportável do local. O cheiro de carne humana apodrecida é inigualável. É algo que ativa diretamente nossos receptores mais primitivos. São instintos que nos alertam. Opa, tem algo errado aqui, hein? Cheiro de morte é risco para minha sobrevivência. Dando uma desculpa qualquer e sem perder muito tempo, o Dahmer oferecia um copo de bebida para a vítima, dopando-as com sonífero. Quando desacordadas, ele realizava os seus fetiches e desejos e, posteriormente, as estrangulavam e as desmembravam, separando a carne dos ossos e consumindo eventualmente o material. Vale dizer que nem de longe Jeff Dahmer era um exímio criminoso. Em vários momentos, a série mostra diversos erros graves cometidos por ele, que, se não fosse a enorme colaboração das autoridades locais daquela época devido ao descaso, ao pouco policiamento e principalmente ao privilégio dele ser um jovem branco, Jeff nunca teria destruído a vida de tantas famílias. Ele não era calculista e tampouco cuidadoso ou perfeccionista, chegando a deixar as vítimas escaparem, fazendo muitos barulhos com furadeira, motosserra, serrote, marreta e outras ferramentas que chamavam muita atenção. Fora todos os gritos, discussões, brigas e sumiços de pessoas que só eram vistas entrando em seu apartamento, o que sempre deixava os vizinhos em alerta total sobre aquilo. O síndico do prédio contatou Dahmer várias vezes a respeito dessas reclamações e também a respeito de, obviamente, o mau cheiro que exalava por todo o corredor. Ele, como sempre, não tinha uma linha de argumentos sólidas para contornar todos esses sinais, para encobrir todos esses rastros, e tudo que ele dava era desculpas nitidamente mentirosas, como dizer que o mau cheiro vinha do seu freezer, que constantemente quebrava e estragava a sua comida, ou então falar que os seus peixes tinham morrido e o odor vinha disso. E por final, sempre dizia que iria dar um jeito e acabava fechando a porta. Jeff ficou nessa exposição suspeita de que algo muito errado acontecia ali durante muito tempo. Como conclusão disso tudo, o maior culpado de Dahmer ter feito tantas vítimas, sem dúvida, foram as autoridades, tanto as forças policiais, escassas e negligentes com as denúncias, e até mesmo presencialmente com Dahmer, quanto o poder judiciário, que teve a chance de retirar esse indivíduo do meio social e não o fez. A grande reflexão que fica é: quanto um braço público disfuncional tem impacto direto na sociedade, frente a indivíduos problemáticos como esse. Isso prova o quanto somos dependentes, incapazes e vulneráveis diante das falhas das estruturas sociais e, em segunda camada, da larga dimensão da maldade humana. Obrigado a você por acompanhar essa análise até o final. Se inscreva e fique em paz. Até mais!